Gênesis, capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Queretura, e gerou-lhe Zira, e Jogassã, e Metã, e Mediã, Esbaque, e Suá. Josaque gera Zeber e Teta, filho de Teta, foram Assúrio, e Leruzes, e Lerume. Versículo 4. Os filhos de Mediã foram Éfer e Enoque, e habitaram em Elda. Esses todos foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo quanto tinha a Isaque. Versículo 6. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presente, e vendo ele ainda, despediu-se do seu filho Isaque ao oriente, para a terra do oriental. Versículo 7. Essas, pois, são os dias do anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho, farto de dias, e foi consagrado ao seu povo. Versículo 9. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seu filho, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Maré. Versículo 10. O campo em que Abraão compara aos filhos de Heret, ali está sepultado. E Abraão e Sara, a sua mulher. Versículo 11. E acontecendo depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Habitava Isaque junto ao poço de Lairoi. Versículo 12. Estas, porém, são a geração de Ismael, filho de Abraão, servo de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. Versículo 13. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelo seu nome, segundo a sua geração. E o primogênito Ismael era Nebaiote, depois Quetá, e Abedel, e Mibsão. Versículo 14. Mismal, Etumon, e Mazá. 15. Adadeates, Tema, Getur, Nafi e Quetema. Versículo 16. Esses são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes, pela sua vila e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo a sua família. Versículo 17. Esses são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e expiou e morreu, e foi congregado ao seu povo. Versículo 18. E habitou desde Avelã até o Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os teus irmãos. Versículo 19. Essas são a geração de Isaque, filho de Abraão, que gerou Isaque. Era Isaque de idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filho de Betuel, Armeu de Patã, Arã, irmã de Labão, Aromeu, por sua mulher. Versículo 21. Isaque orou exitamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntando ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e maior servirá ao menor. Versículo 24. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz aos gêmeos ao seu ventre, e saiu o primogênito ruivo, todo como uma vestas cabeluda. Por isso chamou o nome de Esaú. Versículo 26. E depois saiu o seu irmão, agarrado em sua mão ao calcanhar saiu, por isso chamou o nome de Jacó, que era Isaque, da idade de 70 anos, quando gerou. Versículo 27. E crescendo os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitantes em tendas. Versículo 28. E amava Isaque e Esaú, porque caçar era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Versículo 29. E Jacó gozela uma guisado, e veio Esaú do campo, que estava cansado. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te que come desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. Versículo 32. E disse Esaú: eis que estou ao ponto de morrer, para que me servirá logo primogenitura. Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. E Jacó deu pão e Esaú guisados da lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi a Síria, e desprezou Saul a sua primogenitura. Glória a Deus. Aqui nós acabamos